Muito boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui com um novo episódio do Lovecast, o podcast do professor Murilov. E dessa vez nós temos um convidado muito mais do que especial, o professor Carlos André, responsável pelo Instituto Carlos André, uma referência em excelência no ensino de língua portuguesa, tanto para ensino médio como também para concurso público. Ele é o cara da língua portuguesa. Eu estou muito feliz em recebê-lo aqui nesse terceiro episódio do Lovecast. Professor Murilo e todos que estão aqui muito honrosamente nos vendo, eu fico muito feliz de estar aqui com você. Você disse assim que eu sou referência em língua, né? Eu quero dizer e quero confirmar que para mim você também é referência em língua. Eu quero cumprimentar você pelo seu trabalho, pelo brilhantismo do seu trabalho, pela pessoa que você é. E nós que somos professores, nós sabemos o quão custoso é ser professor nesse país. Então, de alguma maneira, com o seu amor, que já está inclusive no próprio nome, né, Murilov, pela língua, tem feito a diferença. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado por estar aqui com você. Honrado me sinto eu de ter ouvido as suas palavras. Muito obrigado mesmo. E, bem, para começar o nosso podcast, você que falou em amor, que é esse amor que eu sei que você também sente pela língua portuguesa, como primeira pergunta, eu gostaria de fazer para você como que surgiu esse interesse pela língua portuguesa? Eu tive uma criação dominicana. Eu sou do interior do estado de Tocantins. Aliás, até uma confusão, né? Eu sou tocantinense, eu sou goiano. Goiano. Eu sou um goiatinense. Goiatinense, porque foi antes de 1988, antes da criação do estado de Tocantins, né? Exatamente, exatamente. E lá na minha região de origem, né? Origem, na verdade, eu me sinto goianiense. Tenho título de cidadão goianiense, título de cidadão goiano. Eu devo a essa terra extraordinária que é Goiás, que é Goiânia, tudo que eu sou. Mas eu nasci também num local extraordinário chamado Taguatinga, no interior do Tocantins. E lá, Murilo, fui criado, né, intelectualmente por freiras dominicanas. Então, a irmã Helenita, a irmã Noêmia, elas foram fundamentalmente importantes na minha criação. E ambas eram professoras de língua portuguesa. E eu tenho por elas, assim, um respeito, eu digo isso com muito carinho. Tive a honra de conhecer grandes professores de língua portuguesa, grandes linguistas no Brasil. Estive algumas vezes na Academia Brasileira de Letras, né? Tenho amizade com colegas como você, grandes colegas professores de português, mas a irmã Noêmia, ela tem digamos, uma influência sobre a forma como eu vejo a língua extraordinária. E aí, por que eu estou falando sobre essa perspectiva? Porque esse amor pela língua portuguesa é quase vocacional. Eu diria que o meu amor pela língua portuguesa é vocação. Há uma obra chamada A Vida Intelectual de um padre, o Sartilhance, e lá ele fala, né, sobre a vocação intelectual. Eu sinto esse chamamento. Eu fui aprovado para o curso de medicina e não pude fazer. E aí, voltando do Maranhão, foi a universidade em que eu fui aprovado, Universidade Federal do Maranhão, e eu estava numa cidade chamada, fica na divisa do Tocantins com o Maranhão. Esqueci até o nome agora da cidade. Mas antes dela, a Imperatriz, né? E aí, próximo à Imperatriz, eu me lembrei das palavras da irmã Noêmia, né? Ela dizia, olha, o seu encontro com a língua portuguesa não é um encontro que não um encontro para levar a palavra de Deus, né? Eu me sinto um religioso, sou um católico apostólico romano, confesso e, digamos, fervoroso, e essa é a minha lógica, é levar por meio da língua portuguesa a palavra de Deus. Importante observar que quando eu falo na palavra de Deus, com muito respeito a todas as formas de percepção, todas as formas de percepção religiosa. Muito bonito. Realmente, logo no início da Bíblia, fala que Deus fez o mundo a partir da palavra, né, do verbo. Acho que essa relação com a comunicação, com a língua portuguesa é muito evidente. E você citou uma influência da irmã Noêmia,
Que tipo de influência ela exerceu? Porque, assim, a língua portuguesa, infelizmente, é um dos conteúdos que eu, pelo menos na minha geração, vi que não era de interesse da maior parte dos alunos. Não sei se na sua época era diferente, mas como surgiu esse interesse e essa influência a partir da irmã Noêmia? Você gostava de imediato de estudar português? Independentemente da forma aparentemente em que as pessoas se apresentam, por exemplo, há pessoas que têm vestimentas mais formais, há pessoas que têm vestimentas mais informais. E eu não relaciono o aspecto da vestimenta com aquilo que é a disciplina e a formalidade. Eu conheço pessoas que, em regra, têm uma vestimenta tida, teoricamente, né, como não formal, etc., etc., mas que tem um nível de disciplina extraordinário. O que a irmã Noemi passava era disciplina. E eu sempre fui este aluno muito ligado às professoras, né? Sempre fui este aluno muito ligado aos estudos. Eu me lembro que sempre tive grandes amigos, mas eu sempre fui devoto pelo aspecto intelectual. Acho que a vida intelectual, professor Murilo, ela me pegou desde sempre, desde criança. Eu não me lembro de em algum momento eu trocar, porque é muito comum, né, na adolescência, na infância, aspectos que envolvem qualquer outra coisa em detrimento da vida intelectual. Por exemplo, minha mãe me deu um dicionário Michaelis, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu tinha 14 anos, e foi o meu presente, assim, de que eu mais gostei na adolescência. Antigamente eu tinha dificuldade de falar isso, sabe? Eu vou ser ridicularizado, alguma coisa. Não, eu assumo. Assumo que a vida intelectual é a vida que me faz bem. E hoje eu me aproximo cada vez mais de colegas assim, que independentemente da posição política, independentemente da posição econômica, independentemente da posição ideológica, né, essas pessoas prezam pelo intelecto, para a espiritualidade que lhes convier. Muito bem, é bonita a maneira como você associa essa questão intelectual à questão religiosa também, à palavra de Deus. E agora, fazendo um gancho para a próxima pergunta, você que vê o estudo da língua portuguesa como esse estudo da palavra de Deus, como que seria o momento em que você pensou que de fato gostaria de ser professor? É uma pessoa que comunica a palavra de Deus para os próximos, os alunos? Excelente essa sua observação. É vocação. Eu sempre achei, sabe, meu avô sempre foi muito ligado aos juristas, né? Meu avô é um homem por quem tenho muita admiração, muito humilde, de uma família, eu venho de uma família muito humilde, mas meu avô, ele se esforçou, como muitos brasileiros, né, uma história parecida com muitos brasileiros, se esforçou para que todos os meus tios, inclusive minha mãe, filhos dele, portanto, estudassem. Então, ele saía da roça e andava 39 quilômetros, 39 quilômetros, de 6 em 6 meses, para levar os filhos, e nas férias eles voltavam. É uma história lindíssima. Eu já percorri esses quilômetros para sentir, as pessoas falam em empatia, aquilo que meu avô fez. E meu avô gostava muito da palavra, dos juristas, dos advogados, e ele tinha um sonho de ter um neto advogado. E eu fui o primeiro de toda a minha família, uma família enorme. Eu estou falando do primeiro em 2006. Veja como o Brasil é um país desigual. Eu estou falando em 2006, eu fui o primeiro da minha família a fazer direito, o primeiro a ser advogado, e ao mesmo tempo, no direito eu fazia letras. Passei em letras na Universidade Federal de Goiás, fazia letras e direito. Mas o que eu pude perceber? A vida me levou às letras. A vida me levou. Casei-me muito jovem, com uma mulher extraordinária, lindíssima, minha melhor amiga, minha companheira, é a minha confidente, uma engenheira inteligentíssima, maravilhosa, que ilumina meus dias. E aí nós tivemos o nosso filhote primeiro, o Mateus, que é um menino que, assim como a Yasmin, né, a razão da nossa vida. E eu tive, entre aspas, né, que começar mais cedo, a trabalhar mais cedo. E aí, então, enquanto eu fazia direito e fazia letras, eu trabalhava. Comecei a dar aula em Anápolis, no Colégio Delta em Anápolis, depois Colégio Planeta. E eu me apaixonei tão profundamente pela sala de aula, porque eu tinha 19 anos, mas tão profundamente pela sala de aula, que o direito, de alguma maneira, ele ficou naquele momento em segundo plano. Só que aquilo ficava, sabe, Murilo, de alguma maneira,
batendo a minha mente nessa perspectiva dessa outra vocação que era o mundo jurídico. E eu pensei em como fazer do direito a língua, a palavra, né, divina, vocacional, porque o direito pode mudar o mundo por causa das relações de poder. E aí eu fui fazer especialização, depois fui para o UFMG para estudar a chamada comunicação jurídica. Entrei na Ordem dos Advogados do Brasil e é uma história que tem sido muito bonita. Então, o que eu penso? Eu penso que foi a vida que não me deixa, ela não me deixa, mesmo que eu tentasse me afastar dessa relação da língua portuguesa com o direito, com as relações de poder, com a história, com a psicanálise, tudo que envolve aspectos linguísticos e relação de poder. O objetivo é, quando eu digo levar a palavra de Deus, tentar de alguma maneira usar a vocação que você tem, muito bem, eu já percebi isso, consigo sentir isso, de melhorar a vida das pessoas. Sim, muito bonita essa sua colocação e eu vejo que nessa história que você contou com a presença do seu avô, existe muito a admiração. E falando um pouco da minha história e por que eu quis me tornar professor, tem disso também. Não foi como a sua história, em que a vida acabou culminando em que eu precisasse dar aulas, né? Começou realmente com o desejo de, no ensino médio, ter a posição das pessoas que eu admirava, que eram os meus professores e continuam sendo. Eu falo que eu sou um estudante viciado em assistir aulas. Eu realmente preciso para manter minha saúde mental em dia, para usar um termo recorrente, porque é muito bom assistir aula por essa questão da intelectualização e justamente porque tem uma pessoa ali com um conhecimento que você não possui naquele nível e que você admira, é bom para te movimentar, para te fazer viver intensamente. Isso é muito, muito importante. E eu vejo que existe isso em você também, essa admiração. E uma admiração que cresce e se volta para o aluno também. Porque você vê ali o aluno que antes tinha um conhecimento naquela área que não era do mesmo nível que o seu, e ele vai evoluindo, vai conquistando mais habilidades, né, novas competências. Cresce também uma admiração pelo aluno. Então, uma profissão realmente muito interessante. Desde da ponta de quem você foi aluno, que foi o seu professor, até o seu novo aluno, tem admiração nos dois lados. E para fazer jus agora novamente a essa palavra, a próxima pergunta que eu gostaria de fazer é em relação à criação do Instituto Carlos André, que é um instituto de excelência. Ele nasce também desse desejo de admiração? Lembra-se que eu disse a você que a vida sempre me levou à língua. Eu ministrava aula no Colégio Planeta à época e eu disse, casei-me muito cedo. E eu pude perceber claramente, e é por isso que eu consigo detectar, quando se fala em empatia, né, em termos de psicanálise, de psicologia, muito claramente isso vem a mim porque eu sei da história da maioria dos brasileiros. Quando houve um momento da minha vida em que eu dava pouquíssimas aulas. Eu não era conhecido, as pessoas não acreditavam, e eu comecei a ministrar aula no Colégio Classe como corretor de redação. Então, eu corrigia, me lembro, eu revisava 100 produções textuais por semana, com um amor extraordinário. Foi ali que eu acho que eu aprendi, de fato, a lógica, um pouco mais a lógica da gramática. E aí, como é que nasce o Instituto Carlos André nisso tudo? Revisar redações não me permitia ter uma vida confortável, já casado, porque eu fazia direito, eu fazia letras, minha esposa ainda fazia engenharia, tínhamos um filho. Então imagine como era, e sempre fomos assim de nós mesmos, evidentemente, com todo respeito a toda a nossa família, mas nós mesmos nos mantermos. É uma questão de honra. E aí nós pensamos, nós precisamos criar nossa específica, porque os alunos já gostavam, eles viam isso que você falou, essa paixão quase que indomável, esse é o nome vocacional, pela melhoria deles. Então, eles começaram a dizer, professor, por que o senhor não monta um curso? E a Marina, muito empreendedora, também absolutamente apaixonada nos alunos, eu conheci a Marina, à época, como professora de inglês e de matemática. Então, o que nós fizemos? Um dia, à tarde, no Colégio Planeta, nós montamos a nossa específica, que já começou, me lembro, com 112 alunos.
Nós ficamos Nossa. impressionados, assim, porque começou a chegar aluno. 2 deles hoje até falam conosco. Nossa, mas eu me lembro daquele domingo. A Marina teve que ligar para uma amiga dela para nos ajudar a fazer matrículas. E naquele momento, ao falar isso, eu me sinto emocionado. Eu senti que o Instituto Carlos André tinha uma missão assim muito clara, né, de institucionalizar aspecto de língua portuguesa. Porque hoje as pessoas falam em redação Enem, mas nós éramos o patinho feio do ensino médio naquela época. Antes da institucionalização do Enem, as pessoas só falavam em química, biologia. Então, inclusive dentro da própria Faculdade de Letras, você deve dialogar sobre isso, havia a ideia de que professor de gramática normativa, né, não serve para nada, etc. É uma ilusão. Então, eu acredito que nós temos sido muito corajosos. E aí, em 2009, quando a Yasmin, minha caçula, nasceu, nossa caçulinha, já estávamos num outro patamar, já tínhamos muito mais nome, ministrava aula nos melhores colégios de Goiânia, nós resolvemos fundar o Instituto Carlos André. E aí, nós somos, né, muito obstinados. Falei, não, eu vou fazer um convite ao professor Evanildo Cavalcante Bechara para que ele venha inaugurar o Instituto Carlos André. E alguém me disse, você é louco, nunca isso vai acontecer. E ele veio, e o professor Bechara inaugurou o Instituto Carlos André. Veio 3 vezes depois disso, vieram outros, como o professor Ricardo Cavalieri, também membro da Academia Brasileira de Letras, professor Pasquale Cipro Neto. Completamos agora 15 mil alunos, 20 mil alunos, 15 mil, e agora nos últimos anos, 5 mil online. Então, assim, é uma cidade, digamos, de interior toda, né, que estudou única e exclusivamente comigo no Instituto Carlos André. Então, é uma marca que acredito seja uma marca que não é um negócio. Eu não vejo o Instituto Carlos André como um negócio, verdadeiramente. Você sabe disso, nós temos conversado muito sobre isso. Você que agora é um grande parceiro, agora você é um Instituto, faz parte, eu fico muito honrado com isso. Eu vejo como um instituto que tem um pouco de todos os nossos ancestrais, professores de português que lutaram, e eu quero que os nossos colegas também tenham um instituto deles. Eu quero que o Brasil possa fazer do professor um empreendedor, não um empreendedor desses liberais, neoliberais que há por aí, né, dessa autoexploração. Não estou falando disso. Eu estou falando de alguém que entenda a vocação. Os nossos colegas precisam entender a vocação que eles têm de ensinar. Perfeito, muito bem colocado. E isso a gente sente entrando lá no Instituto Carlos André, porque a educação não pode virar mercadoria. O professor, ele não é um comerciante, ele não tem clientes. Na verdade, o professor, ele tem alunos. Inclusive, erroneamente, eu já vi na internet alguns professores, né, dizendo que a palavra aluno viria talvez do grego, em que o A seria um prefixo de negação e luno seria referência à luz, e aluno seria um indivíduo sem luz. Não, não é nada disso. Se você já viu isso na internet, saiba que é uma fake news. Inclusive, nós não tratamos os nossos alunos como indivíduos desprovidos de conhecimento, de maneira alguma. E é muito lindo como a gente vê isso lá no Instituto Carlos André. E ele acabou já dando a notícia aqui, que agora eu me tornei parceiro do Instituto, com muita alegria e muita dedicação e vontade de integrar essa equipe para trazer resultados cada vez mais satisfatórios, porque o Instituto Carlos André, gente, tem muita história. Só na sua inauguração ele contou com a presença do professor Evanildo Bechara, que é autor da gramática mais respeitada do nosso país. E aproveitando o gancho, foi com o professor Evanildo Bechara que você participou da construção da Resolução 19 do novo acordo ortográfico? Como é que é essa história? Essa é uma história de que também me orgulho bastante. Estou na Ordem dos Advogados do Brasil, hoje como conselheiro decano. Acho que é importante um linguista estar, na minha concepção, na ordem, né? Inclusive todos que estão ligados ao mundo jurídico, você que faz um trabalho belíssimo, sei que você já fez no TCM, nós estamos fazendo trabalho em vários tribunais. O direito está ligado à palavra. A linguagem tem uma relação direta com o direito. E aí, então, o presidente nacional da OAB disse, estamos fazendo o acordo ortográfico da língua portuguesa. O senhor não gostaria de participar dessa comissão? Eu disse, perfeitamente. Só que eu achei que fosse uma comissão, digamos, mais simples. Não, a comissão era no Senado da República,
E havia lá os grandes professores de língua portuguesa, os grandes linguistas do país, entre eles o professor Evanildo Cavalcante Bechara. Obviamente me constrangi, imagine, né? Porque ali, o que eu estou fazendo aqui? Mas tive a honra de ter o respeito do professor Evanildo Cavalcante Bechara, porque já o conhecia, né? Professor Estela Mares, também da Universidade de Brasília. Foram vários grandes colegas que participaram conosco. Tive a honra de ir a Portugal 5 vezes, fiz palestra na Academia das Ciências de Lisboa, fiz palestras, 3 palestras na CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, representando aí o Brasil, a República Federativa do Brasil. Realmente é uma coisa que me honra. Quando eu paro para refletir, eu me lembro de uma vez pensar, eu estava lá no Tocantins e ali naquele momento em Lisboa, na Academia das Ciências de Lisboa, fazendo uma palestra sobre inicial maiúscula e minúscula. E aí os colegas começaram a dizer assim, olha, depois das suas reflexões sobre essa palavra, e das discussões, porque eu tive uma discussão acalorada com os portugueses, porque eles não aceitavam o acordo. O acordo, de alguma maneira, do ponto de vista geopolítico, é uma forma de ascensão do nosso país, da nossa brasilidade, e isso me honrou. E aí, à época, os membros do comitê disseram, não, você será o responsável, um dos responsáveis pela construção da Base 19. Então, o Tratado Internacional ele tem vários artigos, e um dos artigos ligado à base 19, exatamente é maiúsculo e minúsculo. Então, nós escrevemos juntos, né, professor Pasquale, professor Bechara, eu e vários outros colegas, também houve colegas portugueses, parte desse item. Eu fico feliz, sabe? Às vezes eu olho aquilo lá e fico pensando, será que em Goiânia as pessoas sabem, né, que Goiânia ajudou a escrever? Se, por exemplo, fevereiro é com inicial maiúscula, minúscula, se, por exemplo, por que Natal é com inicial maiúscula. Acho que essas coisas são muito bonitas e nos honram muito, né? Não, muito importantes essas reflexões e assim, para mim é uma honra e só aumenta o privilégio de estar aqui do lado do professor que participou do novo acordo ortográfico, que foi um acordo que demorou muito para ser construído, foram várias discussões a nível internacional, começou em 1990, foi terminar só em 2009, se tornou oficial aqui no Brasil somente em 2016, teve uma longa trajetória, realmente parabéns pela sua realização. Assim, é um grande orgulho para nós que somos goianos ter tido um pouquinho de história na construção do acordo ortográfico. E você falou de um assunto bastante importante em relação à gramática, que talvez as pessoas não deem um devido valor, que foi as iniciais maiúscula e minúscula, como você citou aí nos exemplos. E isso traz um novo gancho em relação à briga que hoje existe, que eu considero totalmente desnecessária, mas que algumas pessoas ainda querem brigar, e muitos até brigam sozinhos, que são os gramáticos tradicionais e os linguistas modernos. Eu sei que existem linguistas que olhariam para a resolução número 19, por exemplo, e iam achar completamente desnecessária e às vezes até nociva em relação ao aprendizado da língua portuguesa. Eu não compartilho dessa visão e sei que você também não. Mas como que você se defende em relação a esses ataques? Quando eu fui me preparar para o Itamaraty, eu também, assim como você, sou um estudante inveterado. Então, me preparo para o concurso do Itamaraty, né, da diplomacia. Eu acho a diplomacia talvez seja um dos lugares, junto com o mundo jurídico, em que a língua tem profunda importância. Não só na perspectiva do conhecimento gramatical, mas no estilo, né? E aí eu fui percebendo, depois da economia, ciência política, sociologia, que essa briga não é uma briga gramatical. Ela não é uma briga linguística. Por isso que esse sócio da sociolinguística faz muito sentido, porque ela é uma briga política. Política num sentido muito profundo, entre conservadores, reacionários, sociais-democratas, marxistas. E com base nessa perspectiva, sabe, professor Murilo, eu vejo que a representação dessa briga está aí.
muitas pessoas, quando olham a gramática normativa, eu vejo isso com muita clareza. Imaginam que o gramático normativista, por exemplo, Napoleão Mendes de Almeida, era uma espécie de Médici. Então, é como se nós gramáticos, e aí, em determinado momento, nós somos gramáticos tradicionais, temos que ser, nós não fôssemos linguistas. Então, é como se uma coisa excluísse outra. Eu, por exemplo, sou um apaixonado pela gramática do professor Napoleão Mendes de Almeida, que no dicionário de vernáculos ele explica coisas que eu não conheço linguista que explique. Mas ele não é suficiente. Não é suficiente. Quando se pega, por exemplo, uma obra, por exemplo, do professor Evanildo Bechara, que não é exatamente uma obra de linguística, mas é de gramática tradicional, mas que tem alguns aspectos da linguística. Quando se pegam obras, por exemplo, do Chomsky, que são obras importantíssimas, né? A ciência da linguagem, por exemplo, todas elas têm um determinado valor. Então eu acho que, e aí me permita fazer essa colocação, me parece deselegante de alguma maneira, eu acho que é preciso que epistemologicamente nós estudemos isso. Assim, nós precisamos entender que essa briga não é nossa, ela é uma briga ideológica que foi para a faculdade de letras, e se nós pudéssemos colocar um pouquinho de sociologia ali antes de entrar exatamente e entender por que nós estamos fazendo essa briga, nós vamos perceber que às vezes é alguém que quer defender mais a escola de Frankfurt, outros que a gramática normativa é Mises, é quase isso. Então eu acho que nós devemos sair dessa briga, embora, importante observar, que nós somos seres políticos, né? E como seres políticos nós temos posições. Agora, não pode haver a lógica da exclusão. Acho que esse assunto é muito complexo, eu não sei se eu consegui responder aquilo que brilhantemente você perguntou, mas os nossos colegas mesmo do mundo da linguística, reflita um pouco melhor sobre, será que essa briga é sua? Acho que não é. Respondeu muito bem, de maneira brilhante, inclusive, e eu realmente acho que a gente não precisa entrar nessa briga dessa maneira, até porque eu gosto muito de ler linguistas, abraçar muito dos conteúdos que eles trazem, inclusive vale aqui citar o maravilhoso grupo Nós da Linguística, da UFRJ, que publica diversos artigos brilhantes, inclusive eu li um recentemente que fala sobre as preposições, que são usadas juntas do verbo ir, no caso, em relação à regência dele, e é muito comum que na fala informal, coloquial, a gente reja o verbo ir junto da preposição em. Eu vou na praça, eu vou no banco. E nesse artigo, embora seja uma regência que não é admitida pela gramática normativa, prefere-se o uso da preposição a, estava se fazendo um estudo do que seria o novo significado que a preposição em junto desse verbo traz. E esses linguistas chegaram à conclusão que seria um foco não no movimento de ida, mas um foco no destino, aonde se chega. E eu achei muito interessante esse estudo que, por mais que não esteja adequado à gramática normativa, também merece uma atenção, também merece um estudo, e é isso que a linguística moderna tem feito. E a gramática tradicional é muito atacada no sentido de ser conservadora, de se manter desatualizada. Então, em vista disso, a minha próxima pergunta é: seria possível trazer a linguística moderna e ainda assim ensinar a gramática normativa para dentro do ensino básico? Linguística moderna, que é linguística, que é sociolinguística, você acabou, inclusive, de trazer um paradigma importante nessa discussão, tem como uma das finalidades, a gramática normativa, a gramática tradicional. Mas não é a única finalidade. Então, é preciso entender que o que se chama de norma culta da língua portuguesa, ou até, mais bem dizendo, norma padrão da língua portuguesa, pode ser uma das finalidades desse estudo da sociolinguística. Por exemplo, você acabou de falar, é gramática de natureza descritiva. E a gramática descritiva hoje tem caído, por exemplo, no Itamaraty. Quando nós fomos fazer o acordo ortográfico da língua portuguesa, nós pensamos, mês é com inicial maiúscula ou minúscula? Não houve assim um general da gramática tradicional que falou, tem que ser, porque Napoleão... Isso é ingênuo. Eu acho que alguém que pensa assim de um gramático, de um linguista, tem um pensamento de alguma maneira ingênuo, e principalmente ingênuo, se essa pessoa for um linguista ou estudante de linguística, né? Nós pensamos assim, para os bretões, para os britânicos,
A ideia de colocar um mês como substantivo próprio tem uma relação direta com a perspectiva da cultura. A ideia de colocar, para nós latinos, sul-americanos, a utilização da inicial minúscula também tem um valor, porque os portugueses não têm a mesma ideia de mês em relação à inicial maiúscula ou minúscula. A ideia de colocar um ponto depois de high e não de colocar uma exclamação depois de high, a natureza disso é uma natureza descritiva. Então, o que nós fazemos? Nós descrevemos, como você muito bem colocou em relação à preposição, na UFMG nós fazemos muito isso. Descrevemos isso e aí pensamos, para que nós queremos isso? Nós queremos isso para explicar um fato linguístico? Bem, gramática descritiva. Isso é linguística. Não quero isso para descrever. Eu quero isso para normatizar, porque vai haver um momento em que, por exemplo, quando eu digo uma determinada situação, uma enunciação, eu vou em Brasília, essa preposição em pode, do ponto de vista normativo, indicar exatamente a perspectiva do destino. Enquanto, se eu falo eu vou a Brasília, como você colocou, a ênfase está ligada à perspectiva do movimento. Eu posso perfeitamente, numa gramática normativa, tradicional, entre aspas, descrever isso e dizer, a partir de agora isso é norma. Quem vai dizer se é norma ou não? É o poder social daquele gramático sobre os outros. Então não faz sentido dizer que linguística e gramática tradicional estão dissociados. Por quê? Porque a gramática tradicional é um dos fins, a gramática normativa, um dos fins da gramática descritiva, que não é outra coisa senão sociolinguística. Ora, bolas. Que bela resposta, até fiquei emocionado ouvindo aqui as suas palavras, porque realmente é importantíssimo entender a gramática normativa como um dos ramos da linguística. Esse raciocínio foi brilhante. Eu que não dava essa resposta, a partir de agora eu vou passar a utilizá-la, Ela é sua. que realmente foi muito, muito brilhante. E assim, eu ficaria aqui conversando por horas com o professor Carlos André, que realmente está brilhantando muito esse podcast, mas já teremos que encerrar. E eu gostaria de fazer só mais uma pergunta, porque eu imagino que para chegar a esse nível de intelectualidade, você leu muito e estudou muito, mas infelizmente o hábito de leitura do brasileiro tem diminuído cada vez mais. Todos os anos saem reportagens em jornais e revistas falando que o brasileiro lê pouco, e se você compara com anos anteriores, esse número diminuiu bastante. Eu queria que você compartilhasse comigo e com o público quais seriam as dicas para quem está querendo ler mais e que você indicasse algum livro para uma pessoa que está começando a entrar no mundo da leitura. Há algum tempo hesitei se iniciaria estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Suposto o uso vulgar seja começar pelo princípio, duas razões me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem acampa foi outro berço. Bem, dito isso, expirei às 6 horas da tarde na minha bela chácara de Catumbi. Chovia uma chuvinha miúda que fez com que 11 amigos levassem o meu caixão. De repente, um desses amigos de última hora proferiu essas belas palavras ao meu respeito. Vós, meus senhores, vós que conhecestes esse homem, vós sabeis que a natureza está chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres da natureza. Essas gotas no céu, esse crepe funéreo, são nada mais do que uma homenagem ao nosso sublime defunto. Volta Machado e diz, bom e fiel amigo, não, jamais me arrependerei das apólices que lhe deixei. Isso é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gravou já em audiolivro? Eu quero imediatamente. Que narração belíssima. É extraordinário isso. É assim, Machado, ler Machado é entender, por exemplo, por que ocorreu o trauma republicano no Brasil. Eu sou um republicano, mas nós temos um trauma republicano. Não há como, por exemplo, sem ler Machado, entender aquilo por que Lima Barreto passou, a angústia pela qual ele passou quando escreve O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele estava dizendo o que Machado estava dizendo, só que ele de maneira romântica, né, pré-modernista, e Machado de uma maneira cética, em dizer que o Brasil é um país de pessoas
cuja lógica política não existe. Nós somos cordiais, como disse o Sérgio Buarque de Holanda. O que eu quero dizer com isso é que ler literatura não é ler literatura. Ela é história, ela é política. Ler o Velho Senado de Machado, ler a Clarice e entender, por exemplo, a pós-modernidade. Quem é que entende pós-modernidade sem ter percebido a barata, não é? Lá, em Paixão em Segundo GH. Ninguém. Por que GH? Por que Clarice não deu o nome a GH? Tem a ver com esse mundo em que nós vivemos. Então, é inaceitável não ter leitura. Ter leitura é uma obrigação humana, porque a desintelectualização, já dizia Nietzsche, né, nesse aspecto, nos torna menos humanos, essencialmente humanos. Então, a dica que eu dou é a seguinte: se você não quer ser uma pessoa ansiosa, se você não quer entrar, inclusive, em doenças psicológicas terríveis que têm afugentado o nosso país, se você, não para ser feliz, tá? Porque leitura não é necessariamente da felicidade, não gosto dessa visão de seja feliz e tal, mindset, não é disso. É para entender que você terá paz sabendo que o mundo é como ele é. E eu termino a minha fala dizendo o seguinte: lembre-se sempre do grande Ferreira Goulart, que eu conheci pessoalmente, foi meu co-orientador no mestrado. Grande Ferreira Goulart. Ele dizia: a arte existe porque a vida não basta. A vida não pode bastar para você. Você precisa de arte, né? Leia literatura para que você possa entender de história, de biologia, de química, de espiritualidade. Eu acho que essa é a única dica. E não para que você seja feliz, tá? Porque é mentira quando alguém disser a você que isso vai acontecer. Drummond já dizia isso. Muito interessante esse posicionamento, né, em relação à felicidade. Me fez lembrar as palavras do nosso querido professor Antônio Cândido de Mello e Souza, que dizia no célebre texto Direito à Literatura que a literatura é capaz de nos humanizar em sentido profundo. Você ecoou as palavras do professor Antônio Cândido nesse momento, além de tudo com a belíssima narração do primeiro capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E para terminar essa entrevista, muito mais do que especial, fiquei muito feliz de tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de te presentear com os meus livros de poesia, que não se comparam de maneira alguma com os autores que você citou. Mas esse primeiro aqui é o meu primeiro livro de poesia, O Casaco Verde, que eu lancei em 2016, quando eu tinha acabado de completar o ensino médio. Menino prodígio. Ele é de cabeça para baixo, inclusive. Depois eu lancei um irmão do Casaco Verde, que é As Sete Cores do Invisível. Também é com a capa ao contrário. E esse eu lancei logo depois que eu encerrei a faculdade. Então, assim, são livros que se completam nesse sentido, porque são representações de finais de ciclo, mas em momentos distintos. Um primeiro de um garoto que queria fazer letras, que tinha o sonho de ser professor, e num outro momento um garoto que já tinha realizado esse sonho, mas que ainda queria muito mais. E por fim, o meu livro Sushi com Manga, que vem de uma nova reflexão, uma nova influência, principalmente do professor Paulo Franchetti, da Unicamp, com quem eu tive o prazer de estudar os haikais. E por isso que é Sushi com Manga. É o único sushi que existe somente no Brasil, que é o Sushi com Manga. Lembrando que haikai, né, são poemas de origem japonesa. Então, espero que goste do presente. Murilo, mais uma vez, você é a prova de que a arte não tem idade, a arte é universal. Ela é um sentimento profundo, universal e uníssono, né? No sentido de que a sua individualidade, ela vem do seu talento, da sua vocação. E aí eu volto ao início, né? A sua vocação que é divina. Então, continue, eu farei questão de ler com todo o carinho do mundo. Terei tempo para, inclusive, poder conversar com o autor, viu, gente? Perguntar para ele. Dizem que não é bom conversar com o autor quando se faz crítica literária, mas eu vou fazer essa Pode ousar. essa desfeita e eu vou usar, eu vou fazer aqui a crítica que eu tenho certeza será a melhor possível a você. Quero agradecer a você, do fundo do meu coração, pela possibilidade de você rejuvenescer, vou usar essa palavra,
um sonho que é meu, que é da Marina, que é de tantas pessoas que passaram pelo Instituto e que agora é seu. Então, muito obrigado, que a nossa parceria possa durar muito tempo, que você possa, eu já estou vendo nas redes sociais, então já está dando um bom resultado, que você possa abrilhantar ainda mais o Instituto Carlos André com a sua presença. Muito obrigado, minha gratidão eterna a você, parabéns por aquilo que você é. Muito obrigado a você pela oportunidade enorme que está à minha frente. Vai ser um privilégio trabalhar com um profissional com o seu gabarito, trabalhar ao seu lado vai ser incrível mesmo. E muito obrigado por estar aqui no episódio do meu Lovecast. Espero que a gente tenha novas oportunidades mais à frente e que é com enorme prazer, dedicação e satisfação que agora eu faço parte do Instituto Carlos André. Muito obrigado pela presença. E é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio do Lovecast. Espero vocês na próxima semana. Muito obrigado